noite mais uma vez. Só para lembrá-los que esta formação ela se insere num contexto, uma série de formações que eu estou organizando aqui para vocês, que eu estou elaborando aqui para vocês, que tem como tema de fundo, né, tem como pano de fundo a ação providencial de Deus na história, né? Então, nós precisamos aprender a enxergar, ao olhar para a história e ao olhar para o mundo em que nós vivemos hoje, nós temos que aprender a enxergar a ação providencial de Deus. Claro, existem momentos que Deus age na história de uma maneira forte, de uma maneira muito forte. Esses momentos, eles são assim, incontestáveis. É muito difícil alguém negar intervenções divinas nesses momentos. Mas a gente deve saber também que Deus age na história de forma contínua e permanente. A gente sabe que Deus nunca descansa, né? Tá escrito na Sagrada Escritura, né? Deus nunca descansa. Então ele está sempre agindo providencialmente. Existe a ação providencial de Deus em momentos fortes, por exemplo, no momento da retirada de Israel de dentro do Egito, quando ele abre o Mar Vermelho, né, e faz o povo passar até seco pelo Mar Vermelho. Isso aí é uma intervenção forte de Deus na história, né? É inegável que Deus tenha interferido na história nessa situação. Outro momento muito forte da intervenção divina, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Encarnação, vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Intervenção forte de Deus na história, né? A mais forte de todas. Depois, dia de Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo, Deus impulsiona a missão da sua igreja, né, que Cristo já tinha fundado, e depois que ele ressuscitou, ele mandou que os seus discípulos esperassem que o Espírito Santo viesse para eles começarem a dar o pontapé inicial, né, da sua missão evangelizadora. Então, são todos esses momentos de intervenção forte de Deus na história. Quando a gente aprende a ver os momentos de intervenção forte, a gente também deve aprender aos poucos a ver os momentos em que Deus age na história de maneira um pouco mais sutil, né? E a gente vai percebendo, né, com o crescimento da nossa vida de estudos, da nossa vida de oração, da nossa vida espiritual, que Deus ele tem uma providência pela qual ele governa todos os acontecimentos do mundo, e ele tem uma providência especial para cada uma das pessoas, né? Então ele governa a vida individual de cada uma das pessoas que existiram e existirão no planeta de uma maneira toda especial. A gente tem que aprender a ver isso. E o estudo da história sagrada, né, o estudo dessas intervenções de Deus na história que já aconteceram no passado, é algo muito útil para afiar a nossa inteligência, para nós percebermos aos poucos essas intervenções no mundo atual, né? E quando nós percebemos como Deus está intervindo na história, nós também aos poucos percebemos o que Ele espera de nós, né? E por quê? Porque nós, o grande desafio da nossa vida é fazer a vontade de Deus, né? Para fazer a vontade de Deus, a gente tem que saber o que Ele espera de nós. E um dos meios, né, um dos vários meios que a gente tem para isso, é ver como Deus guiou as vidas de homens muito santos e muito sábios que já viveram no passado, né? Se a gente tem isso dentro da nossa cabeça, se a gente pensa, reflete sobre isso, etc., a gente começa a perceber, olha, se Deus já pediu tal e tal coisa para tal e tal pessoa, pode ser que Ele peça algo parecido para mim, né? Pode ser que algo parecido esteja acontecendo comigo, né? Se tal coisa aconteceu com tal pessoa, pode ser que algo parecido esteja acontecendo comigo. Então a gente vai aos poucos ganhando, depurando a nossa sensibilidade para a ação de Deus, né? Então é por isso que eu estou organizando essas formações, para nós identificarmos esses momentos de ação divina no mundo, tentarmos entender o que significaram essas ações e trazermos esse conhecimento para o mundo atual, de modo que nós sejamos capazes de avaliar o nosso contexto e aquilo que Deus espera de nós. Muito bem, então esse é o pano de fundo que está guiando a elaboração dessas minhas
aulas e dessas minhas formações. Na aula passada, nós falamos sobre a promulgação da lei de Moisés ao povo judeu, né? E esse foi um dos momentos de intervenção forte de Deus na história, né? Então eu falei sobre vários preceitos que Deus impôs ao povo de Israel no Monte Sinai. E nós aprendemos aqui que todo o povo que estava ali reunido ouviu Deus pronunciando os 10 mandamentos, né? Ouviu Deus pronunciando os 10 mandamentos. E nós avaliamos quais que eram as consequências dos 10 mandamentos. E também avaliamos outras leis que Deus propôs ao povo de Israel ao longo do período em que o povo de Israel passou no deserto, né? Então esse foi o tema da nossa formação passada. Na aula de hoje, eu gostaria de seguir um outro caminho com vocês. Nós ainda vamos estudar um pouco a respeito do povo de Israel, mas antes dele entrar na Terra Santa, do período em que ele passou no deserto. Nós sabemos que o povo de Israel, sabemos pela Sagrada Escritura que o povo de Israel, quando sai do Egito, ele não vai imediatamente para a Terra Prometida. Ele vai passar 40 anos no deserto, caminhando, vagando no deserto, até finalmente poder entrar na Terra Prometida. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Deus, nós devemos saber, Deus tem um plano providencial, não é? Deus tem um plano providencial e Deus dispõe as coisas no mundo para que este plano providencial seja realizado, certo? Então, eu gostaria de começar esse nosso exame dos 40 anos de Israel no deserto a partir de uma comparação dessa caminhada de Israel com um livro muito famoso da literatura pagã. E esse livro muito famoso da literatura pagã se chama Odisseia, foi escrito por Homero, né? Homero, grande poeta da Grécia Antiga, certo? A Odisseia, como vocês sabem, provavelmente é a obra mais importante da história da literatura. Isso quando a gente diz a literatura propriamente humana, né? Porque a Bíblia, a gente sabe que é um livro inspirado diretamente por Deus, né? Então a Bíblia não é obra humana. Quando a gente olha para obras humanas, provavelmente a Odisseia é a obra mais importante da história da literatura, né? E quando a gente olha para a Odisseia, a gente percebe que existem algumas afinidades, algumas coisas que são parecidas com o que a gente lê na Bíblia, certo? Então, eu não sei se todos conhecem a história da Odisseia. A Odisseia, ela narra os anos que o herói Ulisses, ele vagou pelos mares e por várias ilhas, até voltar da guerra de Troia para a sua casa, para a sua residência, num lugar chamado Ítaca. E Ulisses vai vagar pelos mares durante 20 anos, até voltar para a sua casa. Então, durante esses 20 anos, ele vai passar por muitas aventuras. E aventuras que serão bastante dolorosas, serão provações, serão momentos de medo, momentos de desespero, momentos de desânimo. Então Ulisses vai passar por tudo isso até conseguir voltar para a sua casa em Ítaca. Durante 20 anos ele vai então vagar pelos mares. O que vai acontecer durante esses 20 anos? Vai acontecer uma coisa muito interessante. Quando Ulisses sai de Troia, depois de os gregos vencerem a guerra de Troia, ele sai com a sua frota de navios. Cada um dos guerreiros, cada um dos comandantes da guerra de Troia era um rei, que tinha lá a sua tripulação, o seu grupo de guerreiros. Então Ulisses sai de Troia com bastante carregado de despojos e com vários homens, vários companheiros no seu barco. E o que vai acontecer ao longo desses 20 anos? Durante esses 20 anos, todos os companheiros de Ulisses, sem exceção, vão morrer no caminho. Todos os companheiros de Ulisses vão morrer no caminho.
Quando ele volta a Ítaca, quando ele chega a Ítaca, ele está sozinho no barco, né? O que isso tem a ver com a história do povo de Israel? Isso tem muito a ver. Quando Israel sai do Egito, quando Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito, por meio daqueles milagres, por meio das pragas do Egito e quebrando o orgulho do faraó, Israel, todo o povo de Israel sai do Egito, mas eles saem sozinhos? Não, eles não saem sozinhos. Eles saem com uma multidão de estrangeiros juntos. Uma multidão de estrangeiros, de curiosos, de pessoas que ficam animadas com tudo aquilo que eles viram acontecer de favorável ao povo de Israel. Então eles olham para aquele povo e pensam, nossa, realmente, eles têm ajuda divina, então vamos seguir esse pessoal, vamos atrás deles que a coisa vai ser boa, né? Que eles estão indo para um lugar legal, eles estão sendo bem guiados, né? Então, quem que são essas pessoas, essa multidão de gente que vai junto do povo de Israel? Quem que é essa multidão? Essa multidão, nós podemos analisá-la num sentido simbólico. Qual que seria esse sentido simbólico? Esse sentido simbólico seriam as paixões humanas desregradas, das quais nós devemos nos livrar para melhor seguir a Deus. Aliás, olha só que interessante, alguns dos santos padres da igreja leram o livro da Odisseia de Homero exatamente desse jeito. Eles falaram o seguinte, olha, a Odisseia de Homero ela pode ser lida num sentido cristão e num sentido simbólico. Então os companheiros de Ulisses, que todos morrem no caminho, quem eles eram? Eles eram as paixões desordenadas da alma, das quais o homem tem que se livrar para poder alcançar o seu destino final. Olha só que interessante. Então os santos padres, o que eles fizeram? Eles perceberam que existe uma relação entre a caminhada de Israel no deserto e a caminhada de Ulisses de Troia de volta para sua casa. Olha só que interessante. Vocês percebem que o Espírito Santo assopra onde quer, né? Então Homero, ele não era um cara que tirou tudo da cabeça dele, né? Teve um dedinho de Deus aí, né? Senão a Odisseia não seria tudo que é. Então, com isso, eu espero que vocês se animem a ler a Odisseia, né? Que é um livro muito interessante. E tem uma tradução excelente em português, né? Da editora Penguin, do Frederico Lourenço. É uma de capa preta e não custa muito caro, então vale muito a pena. E é super legível a tradução dele, muito gostosa de ler. Então, essa multidão de estrangeiros que sai junto com o povo de Israel, ela pode ser interpretada, ela pode ser lida nessa chave, né? Elas são o quê? Essas pessoas? Elas representam simbolicamente o conjunto de paixões desordenadas de que a alma deve se despir, se livrar para alcançar o seu caminho. Agora, uma coisa importante, isto significa que esse fato histórico da saída de Israel acompanhado dessas pessoas não aconteceu de verdade? De modo nenhum, não significa isso. Isto, pessoal, que eu falei agora, dizer que uma coisa ter sentido simbólico significa que ela não aconteceu na realidade é uma mentira que foi inventada no século XVIII pelos iluministas. O que os iluministas fizeram? Os iluministas, os filósofos do século XVIII, os filósofos que formularam as teorias que deram na Revolução Francesa. Eles inventaram uma ideia de que o sentido simbólico de alguma coisa é incompatível com ela ter acontecido na realidade. Então, por exemplo, os iluministas, eles pensavam que o politeísmo antigo, a mitologia grega, era a invenção dos poetas. Eles achavam que não tinha nada a ver com a religião dos gregos, foram os poetas que inventaram. Ao dizerem isso, qual foi o passo seguinte que eles deram? Os livros da Bíblia foram uma invenção de algumas pessoas muito espertas. E foram invenção dessas pessoas para quê? Para dominarem o povo ignorante. Então esse foi o passo seguinte dos iluministas, né? Os iluministas então disseram
Que os livros da Bíblia eles foram inventados por homens muito espertos para dominar um povo ignorante. Isso aí é uma mentira. Um homem mais inteligente que os iluministas, né? Um homem que inclusive sabia muito bem grego e sabia muito bem hebraico, que a gente já mencionou ele aqui na aula passada, chamado Claude Tremontin, né? Aquele filósofo francês do século XX. Ele diz no livro dele chamado Estudos de Metafísica Bíblica, que eu mencionei também na aula passada, ele fala que o fato de um acontecimento histórico ter um sentido simbólico não significa que ele não aconteceu. Na verdade, ele diz, olha, não são duas coisas incompatíveis. Isso que vocês precisam entender. Então, quando nós lemos a Sagrada Escritura, continua dizendo lá o Claude Tremontin, tudo que a Sagrada Escritura conta realmente aconteceu. São fatos históricos. Mas não são fatos brutos. Isso que nós precisamos perceber. Não é um fato bruto. São fatos que têm um sentido simbólico. Então, olha só que interessante. Uma coisa não é incompatível com a outra. Israel realmente saiu do Egito acompanhado de uma multidão de estrangeiros. Mas este fato, ele tinha o quê? Por que esse fato está registrado na Sagrada Escritura? Porque este fato histórico tem um sentido simbólico que até hoje é interessante nós conhecermos, não é? Se não fosse interessante nós conhecermos isso, não estaria na Bíblia. Simples assim, né? Deus não teria mandado escrever na Bíblia que o povo de Israel saiu do Egito acompanhado de uma multidão de estrangeiros. Mas está aqui. Está escrito. Por quê? Porque isso é interessante nós sabermos até hoje. Tem um sentido simbólico. Então, isso eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Uma coisa ter sentido simbólico não significa que ela não aconteceu. Essa foi a grande mentira dos iluministas, né? Os iluministas disseram, olha, uma coisa ter sentido simbólico significa que ela é uma invenção de poetas. Não, negativo. Uma coisa não é incompatível com a outra. Isso ficou claro, pessoal? Ficou. Eu espero que sim. Muito bem. Tudo bem aí, Mike? Tranquilo, ótimo. Então, vamos retomar a nossa narrativa de onde tínhamos parado. Nós tínhamos parado quando Moisés sobe ao Monte Sinai para conversar exclusivamente com Deus. Dissemos para vocês que o povo todo ouviu a promulgação dos 10 mandamentos. Todo mundo ouviu o decálogo, os 10 mandamentos. Agora Deus chamou Moisés para conversar só com ele. Deus chamou Moisés para conversar só com ele, e Moisés vai ficar lá em cima do Monte Sinai durante 40 dias. Nesse período que ele fica lá em cima no Monte Sinai, durante 40 dias, ele vai deixar como seu, vamos dizer assim, como seu representante para governar o povo ali embaixo, o seu irmão chamado Arão, né? Então Moisés sobe junto com Josué, que mais tarde a gente vai ver que é o comandante militar que vai comandar os hebreus na conquista da Terra Santa. Isso a gente vai ver mais para frente. Moisés sobe com Josué, mas só Moisés vai conversar frente a frente com Deus. Josué fica ali um pouco no meio do caminho. Ele sobe a montanha até uma parte. E Arão fica ali na planície com o povo. Muito bem, eu contei também para vocês que nesse período que Deus conversa só com Moisés, provavelmente ele revelou aquilo que a gente chamou, né, de revelação oculta, né? Aquilo que Moisés transmitiu oralmente para os seus sucessores, né? Que mais tinha a ver especialmente com a figura do Messias, né? Com a figura do Messias, com Jesus Cristo. Alguns dos santos padres, eles chegam até a dizer que provavelmente quando Deus conversa com Moisés no alto da montanha, ele aparece para Moisés já com a forma de Jesus Cristo. Então já com a forma de homem, já conversa com Moisés. Alguns dos santos padres chegam a dizer isso, o que faz algum sentido, né? É bem possível que tenha acontecido exatamente desse jeito. Muito bem, mas Moisés fica ali durante 40 dias e Arão fica ali embaixo na planície com o povo. O que vai acontecer durante esses 40 dias? Vocês se lembram o que acontece durante esses 40 dias? O que acontece?
Agora eu estou chamando a participação dos universitários. O que acontece durante esses 40 dias que Moisés está lá em cima do monte? O povo perde a fé. Oi? Eles perdem a fé. Mas tem confusões. Pois é, o povo perde a fé. Olha só que interessante. Nós precisamos entender bem o que aconteceu durante esse período. Nós precisamos entender bem. Geralmente não é muito bem explicado. Eu não vi nunca uma explicação decente sobre isso. A melhor explicação que eu vi foi naquela história da igreja, daquele padre francês, né, do século XIX, chamado Darrat. Ele fala uma coisa muito interessante. A gente sabe que o que acontece é o famoso episódio do bezerro de ouro, né? Agora, o que é esse episódio do bezerro de ouro? Vamos tentar entender isso direito. Vamos entender isso direito e ver o que isso aí tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa vida. Por que isso está registrado na Sagrada Escritura e o que isso tem a ver com a nossa situação de agora? Por que Deus quis que a gente pensasse sobre isso, que a gente lembrasse disso, que isso ficasse registrado? Muito bem, explica lá o padre Darrat. Ele explica da seguinte maneira: olha, o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ficou muito claro que foi Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Foi claro que eles só conseguiram sair dali por causa de Deus. Ok. Agora, Deus se manifestou para este povo no deserto ao promulgar a sua lei, ao dar os 10 mandamentos. Então Deus tinha falado com eles. Deus tinha falado diretamente com eles. Eles ouviram a voz de Deus. Agora, começaram a passar dias. E o chefe que Deus deu ao povo não voltava. Esse chefe era Moisés. Agora, o que o povo começou a pensar quando passaram-se os dias? Moisés, que idade Moisés tinha, pessoal? Quando Moisés saiu do Egito com o povo. Que idade ele tinha? Vamos ver se alguém lembra. Olha, essa aí é pergunta cabeluda. Moisés tinha 80 anos de idade. Moisés tinha 80 anos. Olha, naquele tempo, ano 1600 a.C., pessoal, era comum uma pessoa chegar a 80 anos? Não era comum uma pessoa chegar a 80 anos. Uma pessoa que chegava aos 80 anos, todo mundo já pensava, esse aí está fazendo hora extra, né? Ele está fazendo muita hora extra, né? Então o que acontece? Moisés, com seus 80 anos de idade, sobe ao Monte Sinai, e não volta. Começam a passar os dias. Passam 5 dias, passam 10 dias, passam 15 dias. O que começa a pensar o povo? Morreu, né? Esse senhorzinho morreu, né? Não aguentou. Ali em cima, morreu. E aí, por que eles ficam... E com o que eles começam a ficar preocupados? Oi? Quem seria o próximo? Quem seria o próximo a quê? Como se fosse o líder. Pois é o seguinte, olha, Deus colocou Moisés como nosso líder. Agora, quem vai nos liderar? Quem vai nos liderar? Nós estamos aonde? Nós estamos no meio de um deserto. E olha aqui o que eu escrevi na lousa, pessoal. Eu coloquei aqui na lousa um esquema que mostra que Israel não estava sozinho no deserto. Israel tinha alguns amiguinhos em volta, né? Que eram esses amiguinhos? Eram povos extremamente hostis. Que estavam loucos para cair em cima deles, trucidá-los e roubar tudo que eles tinham. Então, o que acontece? O povo começa a ficar com medo. Bom, a gente sabe que Moisés estava com Deus, né? Quando Moisés estava na nossa frente, a coisa ia, ninguém podia conosco, mas ele não volta mais. E agora? A gente está no meio desse deserto e tem essa multidão toda aqui em volta. Olha só, amalecitas, cananeus, moabitas, basanitas, madianitas e idumeus. Tudo gente fina. A gente vai ver mais pra frente que eles não eram nada gente fina, né? Então o povo, pessoal, começa a ficar com medo.
começa a ficar com muito medo. E aí eles começam a cutucar Arão. Arão, que era irmão de Moisés e que ficou ali no lugar dele para cuidar do povo. Eles começam a falar, escuta, Moisés não volta? E Arão fala, Arão não subiu na montanha, né? Arão também não sabia. Aí ele falou, não sei, calma aí, ele vai voltar. E aí passam-se mais alguns dias, o povo começa a cutucar, né? Escuta, ele não volta. Não sei, então Arão começa a vacilar também, né? Arão começa a vacilar, até que alguém tem uma ideia, até que alguém tem a seguinte ideia, olha, nós queremos, Arão, que você faça deuses para nós, deuses que guiem o nosso caminho, já que aparentemente o Deus que nos tirou do Egito nos abandonou. Então, o que a gente tem que perceber, o que a gente tem que perceber aí, pessoal? A gente tem que perceber que esse movimento do povo não foi uma coisa totalmente inexplicável, foi uma coisa que tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica que brota da onde? Brota da natureza humana. Brota da natureza humana ferida pelo pecado original. Certo? Então, olha, quem está nesta situação, assim, realmente sente medo, né? A gente percebe que as pessoas sentem medo. E se eles viram que Deus os protegeu e os retirou do Egito, provavelmente o que eles pensaram? O único jeito da gente conseguir se manter e sobreviver no meio desse lugar perigoso aqui é com a ajuda divina. Agora, como a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer de maneira parecida com aquela que os egípcios fazem. Como que os egípcios faziam? Os egípcios, eles veneravam deuses que eles achavam que residiam em estátuas e em animais, não é? Isso a gente mostrou nas aulas passadas, que se chama o quê? Se chama idolatria. Os egípcios eram idólatras, então eles acreditavam que os deuses moravam em estátuas e moravam em animais, moravam em fontes, moravam em rios, etc. Né? A gente já comentou bastante a respeito da idolatria. Então o povo vai cair no quê? O povo vai cair na idolatria. Eles vão falar para Arão, nós queremos que você faça deuses que nos tirem daqui. E aí Arão vai fazer o quê, pessoal? Arão vai ceder aos pedidos do povo. Então ele vai falar, olha, me deem brincos e braceletes de ouro. E aí ele pega um monte de brincos e braceletes de ouro, funde tudo isso e vai mandar fazer um bezerro de ouro. E aí eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorá-lo. Eis Israel, eis os deuses que te tiraram do Egito. Eles começam a fazer isso, começam a falar isso e começam a dançar e a adorar em volta daquele bezerro de ouro. O padre Dahá, ele fala outra coisa muito interessante. Ele diz que o povo, provavelmente ao fazer isso, eles já estavam pensando em voltar para o Egito. Por quê? Eles já estavam meio que tentando adquirir de volta os hábitos do Egito. Porque no Egito o povo era idólatra, né? Então eles já estavam meio que dando um jeito de se habituarem novamente aos hábitos do Egito e a voltar para o Egito. Então a idolatria, ela é um movimento que tem esse sentido. Ela é guiada pelo medo, ela é guiada pela falta de confiança, mas ela é uma coisa muito grave, né? Ela é uma coisa muito grave. Uma parte grande do povo vai cair nesse pecado muito grave. Passados os 40 dias, Moisés está lá no alto do monte e Deus vai dizer para Moisés, volte lá embaixo porque este seu povo pecou muito gravemente contra mim. Né? Este seu povo pecou muito gravemente contra mim. E eu resolvi fazer o seguinte, Deus fala a Moisés, eu resolvi exterminar este povo todo, que não foi fiel a mim, e te dar a você, que é um homem justo, te dar um outro povo melhor do que esse para você governar. Olha só que interessante, pessoal. Ele vai dizer para Moisés, você é um homem justo, eu vou acabar com esses pecadores que eles não são dignos de você, e eu vou te dar um povo melhor. Deus podia fazer isso? Claro, Deus é o Senhor do universo,
ele podia colocar Moisés como rei de qualquer um dos povos. E o que Moisés vai fazer? Moisés vai suplicar a Deus: olha, Senhor, tende piedade desse povo. Senhor, poupai esse povo. Tende piedade desse povo. Olha só que interessante isso. O que isso tem a ver conosco, pessoal? Nós sabemos, nós rezamos no nosso credo, né? Todo dia quando a gente vai rezar nosso terço, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos, pessoal? Um dos aspectos da comunhão dos santos é justamente a transferência de méritos espirituais de uma pessoa para outra, né? Dentro da Igreja Católica acontece isso, né? Então você tem a transferência de bens espirituais dentro da Igreja Católica, né? De uma pessoa para outra. São José Maria Escrivá usa uma metáfora muito bonita, né, para a comunhão dos santos, no livro Caminho. Ele diz que a comunhão dos santos é parecida com uma transfusão de sangue, né? É interessante a metáfora que ele usa, faz sentido. É uma transfusão de sangue que o sangue está circulando, né? E o que é o sangue que está circulando? São bens espirituais. Qual é o efeito prático da comunhão dos santos? Muitas vezes, pessoal, aliás, muitas vezes mesmo, pessoas que não merecem determinados benefícios, ou pessoas que não merecem piedade, não merecem perdão, etc., alcançam esses benefícios por mérito de outras. Olha só que importante. Isso vale para quem? Isso vale para nós. Muitas vezes, pessoal, a gente se salva não por nossos méritos, a gente se salva por penitência alheia, por oração alheia, por penitência alheia, né? O que um bispo falou para a mãe de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho fugiu dela? O que o bispo falou? Ela foi chorando para o bispo: meu filho fugiu. Meu filho fugiu. O bispo falou o seguinte para ela: fique tranquila, senhora. O bispo falou para Santa Mônica, né? É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas, né? É bonito, né? E é verdade. Então o bispo, que era um homem já espiritualmente bem elevado, né? Ele já percebeu, né? Olha, fique tranquila, senhora. As suas orações serão ouvidas, né? Então, Santo Agostinho, ele conta nas confissões que aprontou bastante quando era jovem, né? Então, Deus teve lá uma misericórdia toda especial com ele. Com certeza tem a ver com oração e penitência de Santa Mônica, né? Com certeza. Então, a gente tem que perceber isso. Muitas vezes a gente se salva, a gente recebe benefícios espirituais por penitência e oração alheia, coisa que a gente não sabe. A gente vai saber no juízo final, né? Quando a gente chegar no juízo final, né? Deus vai falar: olha, tal e tal coisa aconteceram de bom para